Eu queria mostrar uma coisa. Então, acho que já está gravando. Queria mostrar uma coisa. Antes, tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Caso contrário, eu queria. Vou colocar aqui em modo de tela cheia. Queria mostrar uma coisa para vocês. Então, isso aqui é um verbete da Gesamtausgabe do Heidegger na Wikipedia, né? E porque aí, para dar um pouco o contexto para vocês, do momento em que eu comecei a ler Heidegger, né? Que foi mais para o final da minha graduação, portanto, final dos anos 80, início dos anos 90, né? A gente ainda não tinha essa ideia, né? Dessa publicação, né? Essa publicação, a obra completa, ou melhor, a obra reunida do Heidegger, né? Ela foi dividida em 4 grupos, né? de textos, né? O primeiro grupo de textos são os textos que foram publicados por ele em vida, são os livros publicados por ele em vida, né? Que é o que a gente conhecia na época que eu comecei a estudar Heidegger na graduação. A segunda parte ela reúne as Vorlesungen, né? Ou seja, esses cursos que não são seminários, mas são cursos que são aquelas aulas que são lidas, né? Que o professor, tradição da Universidade Alemã, escreve, né? Que são as Vorlesungen, né? Que é isso que a palavra quer dizer literalmente, né? Pera lá. Vorlesung. Literalmente, vor quer dizer em frente, né? E lesen quer dizer ler. Então, as Vorlesung são conferências, são aulas em que o professor lê, né? E ler diante, ler em frente, né? E, por fim, o terceiro grupo, material não publicado, né? Ou seja, algumas notas, e o quarto também, né? Notas e gravações não publicadas em vida, né? Porque as lectures, né? As Vorlesungen, elas foram dadas em público, né? E aí, então, as obras publicadas em vida do Heidegger que constituem a primeira parte da Gesamtausgabe, são essas aqui, tá? Isso a gente já tinha, a maioria delas, ou uma parte delas, né, através do volume Heidegger da coleção Os Pensadores e de outros textos também que estavam começando a ser publicados, que tinham sido traduzidos pelo Carneiro Leão. Ser e Tempo veio a ser traduzido pela Márcia logo depois, né? Mas as Vorlesungen, né, os cursos, esses estavam começando, estava muito no início ainda essa publicação, né? E aí eu chamaria a atenção de vocês para esses volumes aqui, que são os cursos que o Heidegger deu na Universidade de Freiburg entre 1919 e 1923. Portanto, hoje nós temos isso. Algumas desses cursos já tem até, inclusive, tradução para o português, né? E, além essas Vorlesungen, esses cursos do Heidegger,
na Universidade de Freiburg, quando ele ainda era um Privatdozent, né, auxiliar do Russell, também tem as conferências que ele deu na Universidade de Marburg, né, que também são anteriores a Ser e Tempo, né? Então, quando eu estudei Heidegger, a gente não tinha acesso a isso. Então, isso quer dizer que não existia, por exemplo, essa questão que depois passou a existir, né, que é como é que se deu a construção de Ser e Tempo, da obra de Ser e Tempo. Né? Porque entre a tese de livre docência do Heidegger e Ser e Tempo, o Heidegger ficou 12, 13 anos sem publicar absolutamente nada. Então, a última coisa que tinha sido publicada por ele tinha sido a tese. Ou seja, você correspondia mais ou menos uma tese de doutorado nossa, né? Então, entre a tese de doutorado dele e Ser e Tempo, ele não publicou nada. Ele conta um pouco essa história lá no texto que eu passei para vocês, Meu Caminho para a Filosofia, Fenomenologia, né? Então, quando o Ser e Tempo surge, é um impacto enorme, sobretudo porque ninguém sabia quem era aquele filósofo, né? Então, isso, quando eu estudei Ser e Tempo, se estudava Ser e Tempo sem pensar essa questão, vamos dizer, filológica, que é como é que se deu a constituição dessa obra. Mas conforme os cursos começaram a ser publicados, os cursos que Heidegger deu entre a tese de doutorado dele e a publicação de Ser e Tempo, começa a surgir todo esse campo de pesquisa que é uma tentativa de fazer uma espécie de arqueologia de Ser e Tempo, de como é que Ser e Tempo foi se constituindo ao longo desses cursos que o Heidegger foi dando, primeiro em Freiburg, como Privatdozent, como auxiliar do Russell, e depois em Marburg, onde ele foi dar aula durante alguns anos, até que ele volta para Freiburg exatamente para substituir, para assumir a carreira do Russell, né? Então, essa questão, que é uma questão super interessante, né, dessa arqueologia de Ser e Tempo, que pensa, tem uma pegada mais filológica, né, da obra, como é que essa obra surge, ela é uma coisa que só foi acontecer um tempo depois, quando eu já não estava mais estudando tanto Heidegger, né? Já estava estudando outras coisas, já estava estudando psicanálise, já estava estudando Lacan, Freud. Então, a obra, Ser e Tempo, ficava como uma obra meio isolada em si mesmo. O máximo que a gente fazia era fazer recurso às obras que o Heidegger publicou depois, que já estavam, algumas delas também publicadas em português, traduzidas para o português, né? Então, eu vou... deixa eu voltar aqui para o... não. Ser e Tempo, tá aqui. Então, da última vez... Então, essa leitura que a gente está fazendo é uma leitura que não leva em conta esse processo de construção da obra. Do mesmo modo como a gente fez com o Tractatus também. O Tractatus também tem uma pré-história, né? Mas a gente não fez isso. A gente leu aquela obra tal como ela está construída nela mesma. E é um modo como a gente também está lendo isso. Isso é uma leitura possível. Você pode ler de outros modos, né? Existem muitos modos de se ler uma obra. Pensando essa obra dentro do contexto histórico em que ela surge, pensando essa obra dentro do referencial teórico que
que existe essa obra, ou seja, o remetimento dessa obra com outras obras de outros autores, enfim, né? A gente está se propondo a fazer uma leitura da obra nela mesma, né? Da última vez, eu tinha começado a ler o parágrafo 4, mas eu fiquei refletindo em casa e eu vou fazer um recuo para o parágrafo 2, porque tem algumas coisas básicas que eu preciso explicar para vocês, né? Ele, nessa introdução, né, de 8 parágrafos, né, que ele faz, ele começa por colocar, por justificar essa necessidade de uma repetição explícita da questão do ser, né? Eu li para vocês um pouco né, a epígrafe, né, que já é cheia de elementos, né, da última vez, né? E aí, nesse primeiro parágrafo, ele elenca alguns argumentos para tentar demonstrar a necessidade de uma repetição explícita da questão do ser. É uma questão que para ele estava totalmente esquecida, né? E aí, ele, feito isso ele tenta desconstruir 3 argumentos sobre o conceito de ser que ele acha que não fazem sentido, né? Essa ideia de que o ser é um conceito mais universal, de que ser é indefinível, de que o ser é um conceito evidente por si mesmo. Ele tenta se contrapor a essas 3 afirmações, né? E aí ele se propõe a colocar essa questão, né? Só que aqui, nesse parágrafo 2, ele chega ele vai justificar por que para colocar a questão sobre o sentido do ser, é preciso colocar a questão sobre o ser daquele ente que coloca a questão do ser, que é o ente que nós mesmos somos, esse ente que ele vai chamar de Dasein, né? Então, ele vai dizer assim, olha... Então, tem algumas coisas aqui que ele diz nesse parágrafo 2 que eu acho importante já salientar. Porque ele vai dizer que nessa procura, né, enquanto procura, o questionamento necessita de uma orientação prévia do procurado, né, no caso do ser. Né? Aí ele diz, para isso, o sentido do ser... Porque a pergunta é a questão do sentido do ser, né? Então, a questão quando você fala sentido e ser, já está colocada a questão linguagem e ser, né? Então, para isso, o sentido do ser já nos deve estar, de alguma maneira, disponível para que nós possamos ir em direção a ele. Já se aludiu, nós nos movemos sempre numa compreensão do ser. Então, há alguma compreensão do ser, mesmo que sejam falsas compreensões do ser, como essas que ele elenca no primeiro parágrafo, né? Insuficientes, né? Então, é dela que brota a questão explícita do sentido do ser e a tendência para o seu conceito. Nós não sabemos o que quer dizer ser, mas já quando perguntamos o que é ser, nos mantemos numa compreensão do sem que possamos fixar conceitualmente o que significa esse Nós nem sequer conhecemos o horizonte em que poderemos aprender e fixar-lhe o sentido. Essa compreensão do ser vaga e mediana é um fato. Então, o Heidegger, para se direcionar, né, para se pôr em direção à questão do ser, ele vai partir do quê? Ele vai partir do fato de que, simplesmente por usar o verbo ser, a palavra se nós sabemos usá-la,
já há ali algum tipo de compreensão. É essa compreensão que ele vai chamar de vaga e mediana, né? Mediana no sentido de que ela é meio que aquela que todo mundo tem, né? Então, isso quer dizer que se você não me pergunta o que é o ser, eu vou falar várias coisas usando essa palavra, né? Mas se você me perguntar, eu não vou saber dizer o que é, né? Por exemplo, você pode falar da importância de ser honesto, da importância de ser fiel, de ser bom, né? Mas eu não, se você me perguntar o que é ser, então essa compreensão do ser vaga e mediana é um fato. E o Heidegger, o ponto de partida dele é esse fato, é essa compreensão vaga e mediana do ser. Então ele diz: por mais que a compreensão do ser oscile, flutue e se mova rigorosamente no limiar de um mero conhecimento verbal, né? Que é essa coisa, né, de eu tenho um conhecimento desse verbo, né? Esse estado indeterminado de uma compreensão do ser, já sempre disponível, é em si mesmo um fenômeno positivo que necessita de esclarecimento. Então, ele vai partir exatamente desse fato, né, que é essa compreensão do ser vaga e mediana, esse estado indeterminado de uma compreensão do ser, né, que já está sempre aí. Isso é alguma coisa que já fala do ser e já fala de nós, né? Então, ele diz: no entanto, uma investigação sobre o sentido do ser não pode pretender dar esse esclarecimento em seu início. A interpretação dessa compreensão mediana do ser só pode conquistar um fio condutor com a elaboração do conceito de seres. Quer dizer, é só quando eu tiver uma compreensão de fato do que é ser que eu vou ter condições de entender essa compreensão mediana do ser. Que fenômeno está em jogo aí? Né? Aí vai dizer, a partir da claridade do conceito e dos modos de compreensão explícita nela inerente, que se deverá decidir o que significa essa compreensão do ser obscura e ainda não esclarecida e quais espécies de obscurecimento ou impedimento são possíveis e necessários para um esclarecimento explícito do sentido do ser, né? Então, ele parte desse fato muito básico que ninguém pode questionar, que todos nós que utilizamos essa palavra, né, temos algum tipo de saber, né, sobre isso. Né? O saber necessário, pelo menos, para poder utilizar essas palavras de modo adequado. Né? Aí ele vai dizer, a compreensão do ser vaga e mediana pode estar também impregnada de teorias tradicionais e opiniões sobre o ser, de modo que tais teorias constituem secretamente fontes da compreensão dominante. Então, ele vai dizer que nessa compreensão vaga e mediana, ali também pode estar embutido, mesmo que aquele que expressa essa compreensão vaga e mediana não tenha consciência disso, ali pode estar também embutido compreensões tradicionais que se vulgarizaram, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala de Deus como um ser onisciente, essa fala, né, que é uma coisa que qualquer pessoa que tenha tido uma educação, por exemplo, católica, fala, essa fala, ela na verdade, ela tem origem na escolástica medieval. E nós, quando falamos isso, não temos muita consciência disso, né? E aí ele prossegue nisso, e diz: o procurado no questionamento do ser não é algo inteiramente desconhecido, então. Embora seja de início algo completamente inapreensível. Né? Então, há algum tipo de saber sobre isso, né? Mesmo que isso seja alguma coisa inapreensível no primeiro momento. Né?
O questionário da questão a ser elaborado é o ser, seria aquilo que determina o ente como ente. Então, esse ponto, eu acho um ponto importante a gente já começar a colocar isso, né? Ente e ser são duas palavras em português que a gente não se dá conta disso, né? Mas em alemão isso é mais explícito, Seiende e Sein, né? Então, quando eu vejo aqui, eu vejo que Seiende, que é o que a gente traduz por ente, e Sein tem a mesma raiz, né? Mas em português eu não vejo isso, mas o fato é que é a mesma, né? Porque, na verdade, essa terminação NTE é a mesma terminação em alemão, NDE, né? É o que diz que isso aqui é um particípio presente, né? Então você diz, por exemplo, falante, falar, andante, andar, dizente, dizer, né? Então você tem ente, ser. Embora não seja muito visível, mas a mesma a raiz do verbo ser é esse es, que ora fica só o e e cai o s, ora fica só o s e cai o e, tá? Então, se falante é aquilo que fala, andante é aquilo que anda, e dizente é aquilo que diz, ente é aquilo que é. Tá? Então você tem duas formas verbais. Uma é isso que se chama essa é uma categoria que não existe na nossa gramática, particípio presente. E outra é um infinitivo. Particípio presente ativo. Então, o que vai marcar muito o pensamento do Heidegger? O pensamento do Heidegger ele é marcado por uma coisa que ele vai chamar de diferença ontológica, que é essa diferença entre o ente e o ser. Não? E ele vai dizer que a filosofia ocidental, isso que ele vai chamar de metafísica, o que constitui essa metafísica é o esquecimento da diferença ontológica, da diferença entre o ente e o ser. Ele vai dizer que essa metafísica, o que ela fez foi eliminar o ser e só tratar do ente. Então, ele vai mostrar isso, que isso já está dado desde a filosofia antiga, né? Por exemplo, no conceito de ser de Aristóteles, quando Aristóteles diz que o conceito de ser por excelência é o conceito de substância, o sia. Né?
Então, e a pergunta dele é uma pergunta não pelo ente, mas pelo ser, insistir nessa diferença, né? Então, se eu me pego aqui nesses exemplos anteriores, bom, o falante é uma substância, é alguém, é um ente que fala, mas o falar não é um ente, né? Então, se não é um ente, o que que é? Como é que eu posso descrever isso? Né? É essa que é a questão que move o Heidegger, né? Só que o seguinte, isso tem um problema que é o fato de que, embora o ente e o ser não sejam a mesma coisa, eu não tenho como ter acesso ao ser a não ser através do ente. Do mesmo modo como eu não tenho como ter acesso a um falar a não ser através de um falante. Ou seja, não existe um falar fora dessa experiência de alguém que é o falante. Então, mas o fato de que eu não tenha o falar sem o falante não quer dizer que falar e falante seja a mesma coisa. Então, a mesma questão que ele está colocando aqui de respeito ao ser. O fato de que o que é o ente não quer dizer que ente e ser sejam a mesma coisa. Mas, de qualquer modo, para ele, como que é o ente, eu só tenho como ter acesso ao ser através do ente. Só que ele vai insistir nesse ponto de que o ente ele acaba obscurecendo o ser, ele acaba velando o ser, porque eu fico ligado mais naquilo que é. Então, quando ele fala, o questionado da questão a ser elaborada é o ser, vírgula, o que determina o ente como ente, né? Então, ele tá aqui fazendo referência ao quê? Aquela construção aristotélica que define a filosofia primeira como ciência do ente enquanto ente. Então, doente não enquanto cadeira, enquanto mesa, enquanto livro, enquanto pessoa, enquanto árvore, mas simplesmente enquanto ente, ou seja, enquanto algo que é. Né? Essa ciência das coisas, enquanto simplesmente coisas que são, isso que é a filosofia primeira para Aristóteles. Né? Então, quando ele diz o que determina o ente enquanto ente, como ente, como algo que é o ser. Né? Então, o questionado da questão a ser elaborado é o ser, o que determina o ente como ente. Como o ente já é sempre compreendido em qualquer discussão que seja. Mas ele vai dizer, mas o ser dos entes não é, em si mesmo, um outro ente. Então, quando eu procuro o ser de um ente, esse ser não pode ser um outro ente. Como se o ser tivesse o caráter de um ente possível. Então, a primeira coisa para a qual ele vai chamar atenção é o fato de nós não confundirmos o ente com o ser. Tá? Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho como. O único lugar onde eu vou encontrar o ser é no ente. Ué. Então, elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente. Não, então, desculpe. Então, eu tenho que procurar um ente. Só que aí ele vai dizer assim: chamamos de ente muitas coisas, e em sentidos diversos. Ente é tudo de que falamos, tudo que entendemos, como que nos comportamos dessa ou daquela maneira. Ente é também o que e como nós mesmos somos. Ser está naquilo que é e como é, na realidade, no ser simplesmente dado. E aí ele se coloca essa questão: em qual dos entes deve-se ler o sentido do ser? De que ente deve partir a saída para o ser? O ponto de partida é arbitrário? Ou será que um determinado ente
possui primazia na elaboração da questão do ser? Qual é este ente exemplar e em que sentido possui ele uma primazia? Né? Então, se para eu encontrar o ser eu tenho que encontrar o ente, que ente eu vou interrogar? Né? Aí ele responde essa questão assim: deve-se colocar a questão do sentido do ser. Com isso, nos achamos diante da necessidade de discutir a questão do ser no tocante aos momentos estruturais referidos. Enquanto procura, o questionamento necessita de uma orientação prévia do procurado. Para isso, o sentido já deve estar, de alguma maneira, disponível. Já se aludiu, nós nos movemos sempre numa certa compreensão do ser. É o que nos permite, por exemplo, usar a palavra ser, essa compreensão. É dela que brota a questão explícita. É dessa compreensão do ser, vaga e mediana, que brota a questão explícita do sentido do ser e a tendência para o seu conceito. Nós não sabemos o que diz ser, mas já quando perguntamos o que é ser, nos mantemos numa compreensão do é. Sem que possamos fixar conceitualmente o que significa esse é. Não, eu estou voltando, desculpe. Eu estou. Desculpe, eu errei aqui. É porque fico andando aqui nesse PDF. Aí ele diz assim, ó, visualizar, compreender, escolher, aceder a são atitudes constitutivas do questionamento e, ao mesmo tempo, modos de ser de um determinado ente, daquele ente que nós mesmos, os que questionam, sempre somos. Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente o que questiona em seu ser. Como modo de ser, então, ele vai chamar a atenção para esse ponto, que a questão do ser é a questão de que um ente coloca. Né? E vai partir desse fato. E aí, para entender essa questão, eu tenho que entender o ente que coloca essa questão. Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente o que questiona em seu ser. Como modo de ser de um ente, o questionamento dessa questão se acha essencialmente determinado pelo que nela se questiona, pelo ser. Então, colocar a questão do ser é um modo de ser, um dos modos possíveis de ser do homem. Esse ente que cada um de nós somos e que, entre outras coisas, possui em seu ser a possibilidade de questionar, nós o designamos com o termo Dasein, que a Márcia Sá traduz como presença, né? Que é uma tradução que eu não vou adotar. Quer dizer, a gente vai ter que lidar com essa tradução, né? A outra tradução, que é nessa que eu mostrei, né? Que é do Fausto Castilho, não traduz, mantém o termo em alemão, Dasein. Então, a Márcia traduz como presença, né, seguindo a orientação nisso do Carneiro-Leão, né? Muitos outros vão traduzir como o Ernildo Stein, vão traduzir como ser aí. Que é como se traduz em francês, em espanhol, em inglês, né? Por exemplo, o Ernildo Stein, que é o tradutor dos textos do Heidegger para o volume Heidegger da coleção Os Pensadores, traduz ser aí, e tem gente que simplesmente não traduz, deixa como Dasein, né? Essa palavra, Dasein, é uma palavra cotidiana em alemão.
Essa é uma palavra que essa palavra você vai encontrar em Kant, você vai encontrar em Hegel, você vai encontrar nos outros filósofos. Essa palavra quer dizer simplesmente existir. Das Dasein, existir. Como em inglês, quando você usa o verbo there being, haver, existir. Então, quando você diz there is a man, você não traduz isso como está lá ou está aí um homem, em inglês. Você traduz como existe um homem ou há um homem. Por que é que o Heidegger decide criar essa nomenclatura? Eu acho que ninguém sabe por quê, né? Mas, em seu tempo, ele vai falar sempre do existir humano, e esse existir humano somos nós somos o existir humano. Né? Esse ente que nós mesmos somos. Né? É o Dasein. Veja que a Márcia coloca um hífen para mostrar essa constituição da palavra, hífen que não existe em alemão. Né? Em alemão, o Heidegger grafa sempre, a não ser em algumas situações onde ele vai chamar a atenção para isso. Né? Quer dizer, é claro que ele vai escolher essa palavra por causa da constituição da palavra, né? Porque, num certo sentido, ele vai definir, vamos dizer assim, o homem como o aí do ser. E ele vai dizer, numa discussão com o Jean Beaufret, que a tradução correta para Dasein não deveria ser aí, mas ser o aí. Porque para o Heidegger, o homem não é aí. O homem é o seu aí. Né? Esse aí que ele vai chamar de mundo. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, ser aí vai ser idêntico a ser, num certo sentido, né? Simplificando um pouco. Claro que tem problemas, minúcias aí envolvido, ser no mundo. Então, é óbvio que o Heidegger ele vai pegar essa palavra, Dasein, e vai fazer como ele sempre faz com todas as palavras, ele desconstrói a palavra. Ele desconstrói a palavra, ele pega, do mesmo modo como ele fez com fenomenologia, ele vai pegar Dasein e vai separar e vai entender essa palavra num sentido etimológico. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a atenção de vocês, e é por isso que fiz esse recuo até até o parágrafo 2, se ele tempo, é para tentar responder a pergunta por que a questão do sentido do ser se transforma numa análise do Dasein. Como é que há essa passagem, entendeu? De uma coisa a outra. Né? E aí, o que eu estou tentando mostrar é esse argumento, né? Quando ele diz a colocação explícita e transparente da questão sobre o sentido do ser requer uma explicação prévia e adequada de um ente, Dasein, no tocante ao seu ser. Né?
Então, ou seja, como a questão do ser é uma possibilidade, colocar a questão do ser uma possibilidade de um ente específico, eu tenho que entender esse ente que coloca a questão do ser, para entender de que modo esse ente tem uma compreensão de início, na maior parte das vezes, mediana do ser, indeterminada do ser. Então, a questão sobre o sentido do ser, ela se torna, nesse momento, uma questão sobre o ente que coloca a questão sobre o sentido do ser. Depois, num certo sentido, você pode dizer, é possível dizer, né, não estou dizendo que esteja certo, mas é possível dizer que ele vai renegar esse princípio depois, que isso pode ter levado ele a um equívoco, né? E aí depois ele vai abandonar, de algum modo, esse caminho, né? Ou seja, vai tentar um discurso sobre o ser que não passe por isso, né? Mas aqui em Ser e Tempo ele acha que isso é uma condição fundamental, tá? Então, pera lá. É, então, ele acha que existe uma pressuposição do ser, só que essa pressuposição possui o caráter de uma visualização preliminar do ser, de tal maneira que nesse visual o ente previamente dado se articule provisoriamente em seu ser. Essa visualização do ser, orientadora do questionamento, nasce da compreensão cotidiana do ser. Então, aí aqui aparece uma outra palavra muito importante e muito original, que é a palavra cotidiano. O Heidegger é, sem dúvida nenhuma, o primeiro filósofo a tentar uma compreensão filosófica do cotidiano, de que ele chama de cotidianidade, né? Então, em geral, o cotidiano é pensado em termos de senso comum e completamente oposto da filosofia. Há uma oposição entre senso comum e filosofia, e cotidiano entra nesse, o que rege o cotidiano nesse senso comum, e aí o Heidegger vai tentar entender que essa cotidianidade, esse senso comum da cotidianidade, que constitui a cotidianidade, não é um fenômeno puramente negativo. Há um saber ali, e esse saber não é simplesmente uma mentira, uma coisa errada. Não, eu tenho que entender qual é a compreensão de ser que está em jogo ali nessa cotidianidade. Porque é isso que vai me orientar para eu chegar no que seria uma compreensão própria do ser, né? Se essa compreensão cotidiana ela vai ser entendida como uma compreensão imprópria, mas é através dela que eu vou poder ter acesso àquilo que supostamente seria uma compreensão própria do ser, né? Então, e ele vai dizer que essa compreensão cotidiana do ser, em que nos movemos desde sempre, em última instância, pertence à própria constituição essencial do ser do Dasein. Então, isso é uma estrutura fundamental do Dasein, que nós mesmos somos. Né? Então, é preciso não rechaçar essa experiência cotidiana como fruto ou fonte só de engano e erro. Ao contrário, é preciso entender isso, essa compreensão cotidiana, essa cotidianidade. Né? Há alguma coisa ali de essencial que diz respeito a nós. Né? Então, isso é uma coisa. Por exemplo, eu gosto de ler isso em paralelo com o livro do Freud,
que é muito anterior, né? Que eu acho que é 1903, 1900, não tenho certeza, tá? Mas é por aí que o Freud lança o psicopatologia da vida cotidiana. Então, eu acho que o Freud talvez seja um antecessor do Heidegger, né? Embora o Heidegger detestasse o Freud, a psicanálise, e nunca tenha conseguido entender nada sobre psicanálise, assim, eu acho que o Freud é o primeiro cara que vai tentar encontrar no cotidiano alguma coisa que dá uma chave para ter acesso a isso que o Freud que era o objetivo do Freud, que era o inconsciente. Né? Então, por isso que ele fala dessa psicopatologia da vida cotidiana. Ou seja, se você quer entender essa psicopatologia, não necessariamente você tem que ir para o hospício ou você tem que ir para o consultório dos seus pacientes neuróticos, mas essa psicopatologia ela já está na própria cotidianidade, né? Nos atos falhos, né? Nos esquecimentos, né? Então, o Freud para construir o conceito de inconsciente, né? ele, ele tem três obras fundamentais, né? Que, onde ele analisa, vamos dizer, as três portas de entrada fundamentais, né? Que é o sonho, o xiste, né? A piada, né? Que é nesse livro, que também é nessa época que ele publica, que é o xiste e suas relações com o inconsciente, e o ato falho, né? Que ele analisa uma psicopatologia da vida cotidiana, né? Temos que juntar isso, o sintoma, né? Mas essas três obras, Interpretação dos Sonhos, o xiste e suas relações com o inconsciente e psicopatologia da vida cotidiana. Essas três obras são uma espécie de bíblia, né? Através das quais o Freud vai construir a primeira teoria dele do inconsciente. Né? Então, antes do Heidegger, eu acho que o Freud. Né? Então, essa questão, essa compreensão mediana, dessa compreensão cotidiana, isso não é algo meramente negativo, isso é algo que, se nós nos detivermos nisso, alguma coisa de positivo vai ser extraído ali. Então, ele vai dizer que isso é o que vai dar orientação até chegar a esse conceito de ser, né? Então, ele vai dizer o ente dotado do caráter de Dasein traz em si mesmo uma remissão, talvez até privilegiada, à questão do ser. Né? E aí, então, ele vai falar primeiro de um primado ontológico da questão, eu vou pular essa parte, e aí ele vai falar do primado ôntico da questão do ser, e esse primado ôntico tem a ver com esse fato de que a questão do ser ela está vinculada a um ente específico, que é esse ente que coloca essa questão, que é o ente que nós mesmos somos. Né? Percebam que a proposta dele para responder essa questão sobre o sentido do ser, né? E por que nesse processo eu tenho que o ponto de entrada é essa. Então, isso pode ser pensado como uma perspectiva fenomenológica, ou seja, que ele vai partir do modo como as coisas se dão, se mostram, né? Mas ele vai fazer isso sem trabalhar com nenhuma categoria do tipo subjetividade, atos conscientes, nada disso. Né?
se descrever as coisas tais como elas aparecem, tais como elas se mostram, né? Os fenômenos. Então, retomando aqui o que eu li para vocês da última vez, né? Em geral, pode-se definir a ciência como o todo de um conjunto de fundamentação de sentenças verdadeiras, que eu mostrei para vocês, né, que é o modo como o Wittgenstein define, né, a ciência. Né? Ele vai dizer, essa definição é completa e nem alcança o sentido da ciência. Como atitude do homem, as ciências possuem um modo de ser desse ente homem. Então, ele não vai pensar a ciência simplesmente como um conjunto de proposições verdadeiras, ele vai pensar a ciência como uma atividade humana. Então, como uma atitude do homem. Né? Então, como uma atitude do homem, as ciências têm um modo de ser do homem, do Dasein, daquele que faz ciência. Então, entender o que é ciência é entender esse ente que faz ciência. Aí diz, nós o designamos terminologicamente, né, ele diz isso em alemão, né, a Marcelo traduz, com o termo Dasein. Tá? A pesquisa científica não é o único modo de ser possível desse ente, nem sequer o mais próximo. Então, o homem é um ente que faz ciência, mas um ente que faz várias outras coisas. Então, fazer ciência não é o único modo de ser do homem. Né? Então, ele vai dizer... a pesquisa científica não é o único modo de ser possível deste ente e nem sequer o mais próximo. Então, ele vai tentar procurar esse modo de ser mais próximo. Esse que diz respeito a todos os seres, né? Independente se eles fazem ciência ou não. Né? Depois o Heidegger vai localizar isso historicamente, mostrar que ciência é uma coisa que é um modo de ser do homem que se constitui historicamente, a partir de um determinado momento da história. Né? Então, ele vai tentar pensar o que é esse privilégio desse ente em relação aos outros. Né? E aí ele começa, foi essa passagem aqui que eu estava lendo da última vez, a presença não é apenas um ente que ocorre entre outros, ao contrário, do ponto de vista ontólogo, ela se distingue pelo privilégio de, em seu ser, isto é, sendo, estar em jogo do seu próprio ser. Eu vou retomar desse ponto na próxima aula, vou pegar essa frase em alemão, né, porque é uma frase que tem uma construção interessante, e aí a gente vai seguir daqui. Eu acho que agora a gente pode seguir a partir daqui, mas a gente precisava ter feito esse percurso antes. Alguém quer colocar alguma questão antes da gente concluir? Bom, se não, então a gente se vê daqui a uma semana. Vou concluir aqui a gravação.